Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso de Cannabis Medicinal. Hoje é nosso 8º encontro, né? Nossa 7ª aula. Aula que estava programada para ser a farmacêutica Renata Monteiro, falando sobre interações medicamentosas e aplicações clínicas, mas a gente fez um remanejamento por um problema técnico. Então, hoje a gente começa o bloco das patologias, né, dos usos clínicos, com o professor e doutor Nivaldo Vani, que vai falar do uso da cannabis na odontologia, e a gente volta com a Renata no final, na grade, onde era a aula dele. Quero aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas que são de São Paulo, do entorno que esse final de semana tem marcha em São Paulo, a concentração a partir das 14 horas lá no MASP, e sai em marcha a partir das 16h20, então estão todos convocados e convidados, e quero dizer que a gente se encontra na terça, sem maiores informes aí, tirando as dúvidas de vocês, conforme o que vocês forem colocando, a gente vai respondendo aí na abertura. Então, até terça-feira, uma ótima semana, um ótimo final de semana para todos. Olá, sejam todos bem-vindos para o 9º curso de uso terapêutico de cannabis sativa. Eu gostaria de agradecer ao convite de estar mais uma vez trazendo aqui um pouco do conhecimento da minha área para contribuir na formação de todos que estão participando desse curso. O tema que eu vou estar abordando com vocês vai ser sobre a minha área de trabalho, que é a odontologia do sono, dor orofacial, e também aonde que a cannabis medicinal entraria nesse bolo todo. Então, assim, vai ser bem interessante, eu vou entrar com uma ideia de definição dessas áreas todas, e lá na frente a gente vai juntar com a cannabis para mostrar o fator de neuroregulador que ela tem justamente nessas patologias que são neuroreguladas também. Meu nome é Nivaldo Vani, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, sou mestre especialista em DTM e dor orofacial, sou coordenador da CT de odontologia da SBEC e estou aqui com vocês para estar compartilhando essa jornada. Aqui tem meus contatos de Instagram e de YouTube, caso vocês queiram fazer perguntas, alguma coisa diretamente a mim, estaria à disposição. Então, começando, dentro dessa jornada da patologia das dores orofaciais, que é uma patologia de grande prevalência na clínica odontológica e de difícil diagnóstico pela multifatorialidade dela, a primeira coisa que a gente vem na ideia de pensarmos em trazer uma razão para isso tudo é pensar na homeostasia. Então, sim, o que é a homeostasia? No capítulo 1 do livro de Fisiologia Médica do Guyton, que a maioria de nós da área de saúde estudou, é o primeiro conceito que aparece. A homeostasia é um processo de regulação pelo qual o corpo se mantém em constante equilíbrio. Ou seja, onde existe homeostasia, existe equilíbrio e, teoricamente, não haveria espaço para a doença. E então, é em cima disso que a gente vai começar a nossa conversa, e é em cima disso também que nós vamos ver lá na frente que os canabinoides entram também regulando. Então, para que haja toda essa homeostasia, nós temos que pensar no nosso metabolismo corporal. Então, como que é o funcionamento do nosso corpo, como é que o nosso corpo está trabalhando para gerar esse equilíbrio ou o desequilíbrio. No metabolismo celular, qual seria essa definição do Roberto Maciel?
ele fala que é um conjunto de reações químicas celulares responsáveis pelo processo de síntese e degradação dos nutrientes da célula, que constitui a base da vida, permitindo o crescimento e a reprodução das células, mantendo as suas estruturas teciduais e adequando as respostas aos seus ambientes. Né? Então, a gente vê esse metabolismo, que é esse equilíbrio das células, e isso tudo vai ser regido pelo nosso sistema nervoso, né, que é comandado pelo nosso cérebro, e vai fazer com que todas essas informações metabólicas sejam guiadas, né, por inputs do nosso sistema nervoso. Né, o nosso sistema nervoso, né, ele tem um conjunto de neurônios, né, eles vão trazer informação do cérebro e vão coordenar o funcionamento de todo o nosso corpo. Né? Tanto de nervos, de gânglio, de tecidos, funções vitais, temperaturas, tudo isso é regulado pelo nosso sistema nervoso. Né? E um dos sistemas paralelos que a gente vai estar tendo, que também é regulado pelo sistema nervoso central, é o nosso sistema neuroendócrino, né? Que são onde estão as nossas glândulas que vão produzir os nossos hormônios, que como elevadores vão estar subindo e descendo dentro do nosso corpo, promovendo equilíbrio funcional e dando todo esse equilíbrio que levaria, né, à homeostasia, que é o objetivo de saúde. Né? Então, o sistema neuroendócrino é um sistema que ele está, como eu disse, ele é baseado nas glândulas que vão produzir hormônios e neurotransmissores, ele vai controlar todo o metabolismo, que são aquelas moléculas que vão levar informações de um lado para o outro, e vai promover a homeostasia. Então, dentro dessa premissa, nós temos, então, a busca pela saúde, pela homeostasia, uma regulação do sistema nervoso central, nós temos agora um sistema nervoso endócrino, que é regulado por ele, e vamos entrar rapidamente também numa outra parte que ajuda a equilibrar ou desequilibrar essa balança, que seria o sono. Né? Então, o que é o sono? É um estado fisiológico fundamental para processos biológicos vitais, constituindo base biológica do metabolismo do sistema nervoso central, músculos, órgãos e medula. Durante o sono é onde a gente vai estar repondo as nossas energias, repondo nossas condições de saúde, né, para que a gente tenha um dia produtivo e caminhe sempre em prol de uma qualidade de vida. Então, dentro dessa neurobiologia de sono, nós temos aí um sistema circadiano, que a gente tem durante aí o dia todo, e um sistema baseado no nosso relógio, né, que também funciona como regulando o nosso relógio biológico. Né? Então, essas estruturas vão ser reguladas em ritmos diferentes, nós temos hormônios que sobem em determinados momentos do dia, descem em outro, né, e a gente vai estar falando justamente nesses que estão ligados ao sono. Né? Então, o ritmo circadiano, no ciclo de um dia, influencia várias funções do corpo, como temperatura, níveis hormonais, frequência cardíaca, pressão arterial e sensibilidade à dor. Então, se a gente vê, né, uma das grandes causas dessas dores orofaciais crônicas que a gente vai estar entrando na sequência, a gente percebe que esse paciente ele tem vários déficits, né? Por isso que muitas vezes o diagnóstico é difícil. Porque ele é um paciente que, às vezes, ele não tem um sono equilibrado, ele vai ter outras composições atrás, e você vai ter situações que você vai potencializando esse desequilíbrio corporal, levando a um processo de dor crônica. Então, um paciente que mantém um sono equilibrado, que mantém uma boa arquitetura de sono, ele mantém, teoricamente, um metabolismo estável, ele melhora o controle de obesidade, ele tem uma melhora do sistema imunológico, do sistema cardíaco, ele tem uma resposta melhor ao aprendizado, ele está mais vivo, mais vívido, né? Obviamente que uma criatividade também fica melhor, o raciocínio, e obviamente como ele dorme bem, ele funciona bem, ele equilibra bem, ele também oxigena bem, e isso vai promover com que ele viva mais também. Né? Já os pacientes que têm um distúrbio de sono, eles têm algumas patologias oportunistas aí secundárias que vão aparecendo na sequência, né? Você começa a ver pessoas que dormem pouco, geralmente a ocorrência de diabetes tipo 2, são pacientes que têm uma tendência maior à obesidade, são pacientes que têm uma frequência de depressão muito grande, a perda de memória, doenças cardiovasculares, às vezes câncer, e a dor crônica, no caso a dor crônica orofacial, que a gente vai estar detalhando, que também está ligado
nesses distúrbios do sono, né? Então, quando a gente pensa no sono, nós temos aí o nosso hormônio, né, o nosso metabólico, o hormônio do sono, que é a melatonina. A melatonina, né, é um hormônio, como eu acabei de dizer, do sono. Ele é produzido pela glândula pineal e ele tem ela tem uma característica curiosa. Ela não tem uma estimulação de produção química. A estimulação dela é física, pelo escuro. Então, a melatonina ela tende a aumentar a produção à medida que o sol cai. Lembra que nós falamos do ciclo circadiano? Né? Então, quando o sol começa a cair, você está com picos altos de cortisol, que são hormônios antagônicos, né? Você começa a ter uma produção menor de cortisol e começa a ter, com a escuridão, uma produção maior de melatonina, que é o que vai fazer com que você vá em busca do sono, que é uma produção do sono. Porém, né, essa vida moderna nossa, nós temos aí as luzes azuis das TVs enormes no quarto, os celulares que a gente não larga o tempo todo com a tela na mão, né, que tem uma luminosidade muito grande, né, e isso atrapalha a nossa produção de melatonina. Né? Então, quando a gente fica o tempo todo olhando no celular à noite, com uma TV grande no quarto, nós estamos, de uma certa forma, sabotando o nosso sono. Nós estamos fazendo com que a gente prejudique um ciclo que seria biológico, que seria normal, nós estamos jogando contra essa produção fisiológica nossa. E um outro detalhe interessante, né? A melatonina, ela decresce a produção dela com o tempo. Haja visto que um bebezinho, quando é recém-nascido, dorme 15 horas por dia, talvez até mais. E você pega uma pessoa idosa, já com seus tantos 70, 80 anos, que já tem um ciclo de sono na faixa de 5 horas, 6 horas de sono. Né? Então, você vai tendo um decréscimo com o passar do tempo na produção desse hormônio. Dentro ainda do sono, né, passando tudo muito rapidamente, porque são assuntos muito complexos e grandes, mas a ideia aqui é mostrar uma ligação entre uma patologia muito comum e muito mal diagnosticada pelos colegas dentistas, por falta, às vezes, de visões mais atuais e também de uma abordagem multifatorial, né? Então, vendo dentro da arquitetura do sono, né, nós temos aí, são 4 fases que a gente tem no sono. Né? São 3 fases não REM e uma fase REM, que é aquela Rapid Eye Movies, que é quando a gente tem os olhos se movendo e quando a gente sonha. Né? Então, cada fase dessa, ela tem uma função, ela tem uma importância e ela tem uma fisiologia. Né? E quando você tem problemas em algum equilíbrio dessas fases, você pode ter distúrbios de sono, mesmo com sonos de 8 horas de duração. Né? Então, aqui a gente vê a fase 1 não REM, que é uma fase de sono latente, ela ocupa pequena parte do sono, em torno de 10%, aquela fase que a gente fica em vigília, né? Quase que dormindo, e de repente dá uns picos e acorda, né? Depois a gente entra numa fase 2 não REM, que já é uma fase de um sono mais profundo. Né? Se a gente fica aí de 30 a 60 minutos, já é uma fase onde a gente tem uma dificuldade maior de despertar, né? E depois da fase 2 não REM, que nós temos esse gráfico ali, nós tendemos a entrar na fase 3 não REM, que é a fase que interessa para a gente, do ponto de vista de fisiologia, de oxidação, de limpeza de líquidos corticais, né, que é a fase onde a gente vai descansar. Né? A fase 3 não REM, normalmente a gente tem aí uma perda de temperatura de 2 graus no cérebro, geralmente aquela fase é onde a gente puxa a coberta à noite, né? E é onde a gente vai, com essa perda de temperatura, permitir que os líquidos linfáticos do cérebro, linfáticos, vão adentrar no córtex cerebral e promover a limpeza dessas toxinas que se acumularam durante o dia, inflamatórias, de tensão e tudo mais, para poder limpar o nosso cérebro e fazer com que a gente tenha uma noite de sono bem dormida.
né? E depois a gente tem a fase REM, Rapid Eye Moves, né? REM, que é a fase onde a gente sonha, né? E no sonho a gente vai memorizar o nosso aprendizado, né? É a hora que a gente, vai guardar essas informações, criar a nossa cultura e criar o nosso aprendizado do que a gente viveu e fixar isso na nossa memória. Normalmente, essas 4 fases, elas acontecem em torno de 4 a 6 ciclos por noite, né? Então, quando você tem uma noite curta, às vezes você passa 2 vezes pela fase 3 não REM, e 2 vezes pela fase 2 REM. Por isso que você, às vezes, não tem uma noite de um sono reparador, né? Ainda falando ainda da fase 3 não REM, né? Como eu disse, a gente tem uma queda na temperatura, isso faz com que o sistema linfático ou linfático promova uma limpeza desse córtex cerebral, né, porque essa queda de temperatura cerebral ela vai permitir a entrada desses líquidos, né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma melhora dessa oxigenação, tanto cortical quanto vascular, a gente vai ter um cérebro oxigenando mais, né? E uma limpeza dos níveis de cortisol, né? Que também é um outro grande vilão aí do nosso sono, né? Porque o que leva à insônia, né? A gente está quase dormindo, de repente vem uma preocupação, né? Vem um pico de estresse, de repente aquela melatonina que estava formando é atacada por uma descarga de cortisol de uma preocupação. E às vezes a gente leva horas para estar voltando de novo num nível mais calmo e conseguir recaptar o sono, né? Então, dentro daí do que a gente pode estar falando de higiene de sono, né, o que a gente poderia estar pensando nisso? Porque o nosso meio de vida hoje, o nosso tipo de vida hoje, o estilo nosso de vida, ele está muito diferente. Tem muitas doenças que estão aparecendo aí que não existia há 60 anos atrás, né? E talvez muito pela essa mudança comportamental, né? Então, dentro da higiene de sono, o que a gente poderia estar falando para vocês estarem revendo na vida de vocês e até passando para os seus pacientes também, né? Celulares, pôr um fim para esse celular. Alguns celulares têm a tela amarela que você pode tirar a tela azul, aquela luz azul que ela é pior do que a luz amarela, né? Televisão, né? A televisão no quarto, se não conseguir dormir sem, usar uma tela mais escura, com menos intensidade de brilho. A cafeína, por um limite, né, para uma hora X do dia parar dentro da sua fisiologia. Dieta, não comer e dormir logo em seguida. A temperatura do ambiente também é muito importante para o sono, né? A gente costuma falar que é banho quente, que relaxa músculo, e quarto frio, né? Colchão, travesseiro, ruídos e, se for necessário, o uso de alguma medicação associada, prescrita devidamente por um médico, né, que vai estar induzindo ao sono, no caso de pacientes que precisam modular via alopatia, né? Ainda falando desse ciclo todo, né, do que acontece, do córtex, as quedas de melatonina, a dificuldade de pegar no sono, né? Você vai ter a insônia, você vai ter esses maus hábitos que o sono vai dar, que vai te trazer depressão e ansiedade, e você vai ter um outro dia penitente, né? Durma 3 horas numa noite e o dia no outro dia ele acorda, ele é ruim. Agora imagina isso se repetindo todos os dias por meses, por ano, né? A pessoa, o humor muda, né? Tudo muda tudo. Então, você começa a ter uma qualidade de vida muito prejudicada em função de detalhes que, às vezes, você, com uma higiene básica de sono, você consegue controlar dentro de casa mesmo, sem muito sacrifício. Um outro fator também que atrapalha aí no nosso sono é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Obviamente que ela é uma área de atuação médica, porém, a gente tem grande parte das apneias obstrutivas do sono, elas acontecem, a maior concentração delas acontece por uma obstrução nas vias aéreas superiores, no qual nós dentistas, através de uma protração de mandíbula,
liberar um espaço para a passagem do ar. Então, nessa síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, nós vamos ter aí dessaturação da oxihemoglobina, uma baixa ventilação pulmonar, porque não está passando ar, aumento do CO2 do sangue arterial, que vai jogar isso para o teu cérebro, né? E esse CO2, quando vai chegando no cérebro e você não ventila, você não oxigena, você não vai nutrir esse cérebro, você vai ter microdespertares em função dessa condição. Você vai ter bruxismos do sono por essa condição, porque é uma das causas do bruxismo do sono é a falta de ventilação, no qual você protui a mandíbula e começa uma movimentação dentária para poder ventilar e respirar e não morrer sufocado, né? O bruxismo, assim, nós não vamos entrar muito em bruxismo nessa apresentação, porque é um tema bastante grande, né? Mas falando rapidamente, nós temos o bruxismo do sono, que ele tem uma curta duração e uma alta frequência de movimentação. Normalmente ele está causado com essas descargas de origem de aumento de CO2 arterial, né? E obviamente vai causar um déficit de sono, né? Você pega aí e fizer uma polissonografia, você vai ver que esse paciente acorda 40, 50, 60 vezes numa noite com microdespertares. Obviamente que ele não vai ter uma noite de sono boa, vai acordar no outro dia irritado, vai entrar para um caminho todo que a gente vai estar falando. E outra condição também para essa falta de ventilação, que é o ronco, né? Para quem dorme sozinho, não ouve, mas para quem dorme com alguém é um incômodo muito grande, sem falar que é uma perpetuação, por esse ronco, na maioria das vezes ele tem uma característica também obstrutiva, que vai estar levando a aumento de CO2 e baixa ventilação. Né? Aqui nós temos exames relativamente simples, né? que é uma polissonografia padrão 4, que é um exame que você pode fazer em consultórios, né? Tem bastante consultórios que fazem isso, e bastantes dentistas que possuem esse aparelhinho, que pode estar fazendo isso. Você faz isso em casa, com um oxímetro no dedo e um aplicativo no celular, né, que é um exame que pode ser incorporado numa rotina clínica, que vai te ajudar muito numa hipótese diagnóstica, vai te ajudar muito num controle, e também você vai ter uma interação médica, porque esses exames são laudados por um centro médico de polissono, né, então ele vem todo especificado de acordo com os critérios rígidos de precisão. Né, e é um exame muito simples de fazer, com custo relativamente baixo, se for comparar com as polissonografias padrão 1, que você tem que dormir no instituto, passar uma noite fora de casa, e etc. e tal. Aqui nós temos as duas polissonografias, não sei se estava dando para você ver, numa onde o paciente ventila super bem, ele tem uma dessaturação de 3,7, e na outra você tem uma pessoa que não respira. E a hora que você vai descendo, você vê os batimentos cardíacos e as grades de sono e ronco nas linhas mais abaixo, e você vai vendo que você tem na primeira linha dessaturação. Então você pega nessa linha que está aqui um paciente que não dessatura tanto, nessa outra um paciente que praticamente não respira. Aqui estão as dessaturações, aqui também nós temos frequência cardíaca. Olha a frequência cardíaca, como que vai num paciente que não respira. Então você imagina um paciente que dorme mal nessa noite, aumento de cortisol, chances de infarto muito maior. Não precisa ser, é dedutivo, né? Então a gente tem aí um exame relativamente simples que pode servir também, né, dentro desse paciente que chega para você no consultório, né, com dores de cabeça medianas há 3, 4 anos, passa por médico, passa por dentista, passa por todo mundo e muitas vezes não tem um diagnóstico. Às vezes ele tem um sono ruim, às vezes ele tem esses fatores todos que a gente vai estar abordando, que se você tiver um olhar de uma forma diferente, você vai conseguir entender, né, esse tipo de dor crônica que é muito comum no consultório. Né? Então, falando agora, nós falamos de um dos fatores dessa dor crônica orofacial, né, que é o sono. Né? Agora nós vamos entrar nessa essência da dor crônica orofacial, porque é uma patologia que atinge aí 32% da população. Então, segundo o Pala, a dor é uma experiência multidimensional com aspectos discriminativos, sensitivos, cognitivos,
afetivos e motivacionais. Não tem como você separar dor, né, de emoção, não tem como você fazer uma separação dessa. Hoje, nos critérios diagnósticos mais atuais, você tem eixos físicos que nós dentistas avaliamos no paciente, com comprometimento de tecido, lesões teciduais, como pontos gatilhos, como alguns outros fatores de desequilíbrio, mas, ao mesmo tempo, esses pacientes eles têm aí uma relação com o dia a dia e com a superação das emoções deles também muito forte. Então, você tem um eixo 2, que é um eixo cognitivo-comportamental muito importante, que tem que ser muito bem determinado e muito bem avaliado. Né? Então, falando da prevalência dessas dores, como eu disse, ela chega a 12% da população adulta entre 20 e 40 anos, e ela é mais prevalente no gênero feminino. Tá? Dentro das DTMs, aí é uma área bem odontológica, que é a especialidade que cuida disso, disfunção temporomandibular, existem especialistas nessa área, né? As dores musculares e as dores orofaciais, que a gente vai estar falando aqui, crônicas, elas chegam a 80% das patologias. Né? Então, por isso que a nossa atenção está sendo dada nesse foco. Tá? Então, assim, a incidência é muito grande, né? É muito comum. Né? Essas pessoas, muitas vezes, por dificuldade de diagnóstico, se acostumam a viver com a dor, né? E muitas vezes passam uma vida vivendo com uma dor que, se procurasse um especialista, provavelmente conseguiria ou sanar ou controlar. Né? Então, você tem condições hoje de diagnósticos e de informações para poder lidar com essa condição que, até para nós dentistas, até o século passado, era motivo de muita discussão e muita dúvida, muitas teorias e muitas... Hoje não, hoje a gente já tem critérios totalmente embasados, né, que a gente consegue chegar em diagnósticos, né, e uma coisa engraçada, né, você pode ter mais de um diagnóstico de DTM no mesmo paciente. Então, por isso que ela precisa de uma atenção especial, né, e eu falo isso porque hoje a gente está vendo muito na internet, muita placa, né, e às vezes a questão não é só placa, né. E a gente está vendo aí, né, o ponto gatilho miofascial, que ele é uma contração muscular que geralmente está presente em todos os casos desses pacientes com dor crônica orofacial, que é considerada, dentro das 12 patologias classificadas nas DTMs, uma delas, que é a síndrome da dor miofascial. Então, a definição de ponto gatilho miofascial, ou trigger point, que é o termo em inglês, que foi usado há muito tempo também no século passado. Tem os trigger points e os tender points, que são os pontos gatilhos que não estão ativos, eles estão ali latentes. Né? Então, a definição é um ponto hiperirritável e palpável dentro de uma banda tensa do músculo esquelético, dolorido à compressão, e pode originar dor referida e dolorimento e fenômenos autonômicos. Né? Então, dentro desses pontos gatilhos, o que acontece? A gente tem uma contração, né, nessas fibras musculares, né? E o que acontece? A hora que a gente contrai o músculo, ele tem o movimento de contração da fibra muscular e depois de relaxamento. E o ponto gatilho, acontece um defeito nessa contração, nível de actina-miosina, aonde você não vai conseguir relaxar esse músculo vai ficar contraído e ele não vai desarmar essa contração. E o que acontece com isso? Dentro dessa banda tensa, dentro desse ponto onde que está estressado ali, não vai chegar sangue, não vai ter nutrição, você vai ficar com uma área extremamente tensa e sem energia. E, por um outro lado, no contorno dessa fibra, você começa a formar substâncias inflamatórias e algogênicas. Então, você começa a ter uma condição de um ponto onde não chega sangue dentro. Quer dizer, se você tomar um remédio, um remédio que atinge o seu sistema nervoso central, provavelmente a droga não vai chegar até dentro desse ponto para desarmar esse gatilho, ok? E esse ponto, ele começa a soltar várias substâncias algogênicas, que vai causar dor
e vai fazer com que você comece a ter síndrome de sensibilização periférica e depois sensibilização central também. Aqui a gente vê num quadro nas costas de uma pessoa onde nós temos esses pontos gatilhos, praticamente todo mundo tem. Se a gente sair apertando e palpando do paciente, nós vamos ver grande parte das pessoas possuem esses pontos gatilhos. Então, a prevalência é muito alta, né? E quando a gente tem ela presente diariamente, você entra na síndrome da dor miofascial, que é esse paciente que geralmente não trata por métodos convencionais, você tem que ter uma abordagem muito específica, né? Eles são pacientes que às vezes passam por médico, procura neurologista, procura dentista, o dentista põe placa, não resolve, ele vai no médico, o otorrino não acha nada, o neuro não acha nada, pede tudo, não acha nada. Normalmente esses pacientes têm esse perfil, né? Não que todos os pacientes que têm esse perfil tenham isso, mas normalmente eles têm esse perfil, né? Então essa síndrome da dor miofascial, ela tem uma alta prevalência, ela atinge os músculos esqueléticos, né? Inclusive os músculos da mastigação, que são músculos esqueléticos. Ela apresenta uma dor muscular difusa, o que começa a ficar difícil do diagnóstico, que também é uma característica, né, desses pontos gatilhos que são presentes na síndrome da dor miofascial, que é a dor referida. O ponto gatilho miofacial, normalmente ele refere a dor. O que é isso? A dor referida é quando você tem uma dor que está acontecendo na cabeça, na testa, só que a origem dela não está na testa. Está, de repente, na nuca, num ponto gatilho na nuca, por exemplo. Entendeu? Então, assim, se você atacar aquele ponto da testa, você não vai conseguir ter sucesso, né? Se você atacar, aí você tem que fazer o caminho da dor com métodos que a gente tem hoje de diagnóstico, para que a gente chegue nesses pontos de identificação dessas algias, e aí, uma vez que a gente consiga diagnosticar corretamente de onde está vindo essa dor, a gente conseguir fazer a melhor abordagem para o nosso paciente, né? Então, a dor referida é muito comum, acho que se tiver dentista assistindo, tenho certeza que, ou até alguns pacientes que chegou a fazer um tratamento de canal por causa de algum dente que doía, e tratou o canal do dente, o dente continuou a doer, né? Muitas vezes essa dor desse dente era uma dor referida por um ponto gatilho, e não tinha absolutamente nada a ver com o canal. O dentista radiografou com certeza, não viu nada, mas o dente doía. E a gente hoje tem como fazer diagnósticos diferenciais para saber se essa dor é dentária ou se ela é miofacial, né? Então, por que eu insisto nisso? Porque a base de todo tratamento é o diagnóstico e o conhecimento, né? Então, nós estamos na primeira parte da nossa discussão aqui, que a gente está falando sobre como trazer, né, a patologia, a doença, a nível de conhecimento, para saber se a gente vai entrar com canabidiol, se a gente vai entrar com manobra, se vai entrar com medicação alopática, se vai entrar com terapia manual, o que vai ser feito, né? Então, para a gente entrar com qualquer coisa, a gente tem que saber o que o nosso paciente tem, né? Então, dentro da síndrome miofacial, o que torna ela mais difícil ainda de trabalhar e mais difícil de diagnosticar é justamente por ela ser multifatorial, né? Como a gente colocou, esse paciente que chega lá com aquela dor de cabeça, que fala, doutor, eu estou com uma dor de cabeça tensional, dói dos dois lados aqui, faz 20 anos que eu tenho isso. Você vai ver que esse paciente tem déficit de sono, na maioria das vezes, como a gente começou a nossa apresentação. Ele tem, geralmente, condições estressantes, né? Uma noite de sono mal dormida, já por si só, já é um fator estressante. Uma vida complicada também é um fator estressante. Um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de família é um fator estressante, né? Ele geralmente vem com intenção emocional, vem com bruxismo de vigília, né? Que é o bruxismo, como eu falei, nós temos aí o bruxismo do sono, que é aquele que ele dura pouco, mas ao mesmo tempo ele tem um poder muscular muito forte, e nós temos o bruxismo da vigília, que é o bruxismo que acontece durante o dia, por exemplo, né? E esse daí ele tem uma intensidade mais baixa, porém ele tem uma frequência muito maior. Ele às vezes fica o dia inteiro você apertando o dente, né? E essa condição do bruxismo de vigília, né, é uma condição que vai te levar, né, para mudanças de estruturas tissulares de tecido e às vezes a desencadear ponto gatilho e
e desencadear algum tipo de situação que começa já a ter um dano tecidual e você já começa a entrar numa condição já de patologia. Né? Então, falando ainda do ponto gatilho, que é uma das 12 patologias das DTMs, né? Mas, como eu disse, a mais presente, e por talvez seja a que as pessoas mais tentam manobrar no consultório, né? Nós vamos falar um pouquinho da origem desse ponto gatilho, né? Ele pode acontecer tanto por trauma da placa motora, uma lesão da fíbula, né, com aumento de cálcio, contração muscular e descarga de acetilcolina, ou uma sobrecarga muscular, né, com movimentos repetitivos de baixa intensidade e longa duração, que é o caso do bruxismo da vigília, né, que a gente acabou de falar. A pessoa fica o dia inteiro apertando de forma baixa, mas o dia inteiro aquele músculo. Né? Então, a gente vai lá. Quais são os fatores externos que pode trazer a formação desse ponto gatilho? Que a gente viu que ele não se solta sozinho, porque ele não tem energia, né? Ele não tem sangue dentro, você não atinge ele nem com opioides, né? E você não desarma ele. Então, o que a gente tem? Desordens de sono e cansaço, fadiga. Nós temos microtrauma crônico, o caso do bruxismo da vigília, né? Um termo que é muito usado, né? Essa manifestação que é o bruxismo. Um macrotrauma, às vezes um impacto importante, né? Influências sistêmicas, né? Você tem situações aí endócrinas, Parkinson, demência, algumas doenças que desencadeiam esse tipo de manifestação, né? Deficiência muscular, às vezes condições musculares que estão atróficas, que pode dar essa condição também, influências pós-operatórias, influências neurológicas, como eu acabei de já juntando aí com essas questões, essas doenças neurodegenerativas que eu coloquei, como Parkinson, como demência, né? E estresse e tensão. Então, esse conjunto de situações, que é muito comum na vida de todo mundo, né? São condições que desencadeiam a origem do ponto gatilho e automaticamente também acaba se perpetuando. Né? Uma condição que a gente pode ver interessante, né, quando a gente fala de ponto gatilho, né, ele é causado por a contração excessiva de um músculo, né? Então a gente tem os músculos agonistas e os músculos antagonistas, né? Tanto é que quando a gente vai na academia, a gente, quando faz bíceps, faz tríceps. Justamente porque quando você tem um músculo agonista que está contraído, você tem o relaxamento profundo do músculo antagonista. E vice-versa. Quando o seu antagonista está contraído, você tem o relaxamento do agonista. Né? Então, essa é uma manobra que a gente pode estar fazendo nos pacientes que têm gatilhos, né? Tentar, com movimentos de contração no antagonista e agonista, para que promova um relaxamento profundo. Né? Então, quando você tem um músculo agonista, no caso aqui do desenho, um bíceps, que ele está afetado, que ele está cheio de ponto gatilho e está dolorido, né? E você precisa fazer um movimento onde a alavanca que vai dar é o agonista. Só que esse agonista está inflamado, ele está dolorido. Você vai começar a fazer função no antagonista. Você vai começar a fazer uma parafunção. Então, você começa a ter mais perpetuação de casos aí de problemas. Isso acontece, esse é o exemplo do bíceps, que é um exemplo bem clássico e bem fácil de entender, mas isso vai para uma mandíbula, né, e para todo o sistema orofacial. Né? E dentro da dor referida, que a gente acabou de falar, né, que é a definição, né, a dor referida é uma dor sentida num local diferente de onde ela é produzida, como nas cefaleias tensionais, e estão sempre presentes na dor crônica. Então, o paciente que chega para a gente com dor crônica orofacial, né, normalmente ele tem a dor referida e ele tem o ponto gatilho. Então, isso é uma informação de ouro para a gente. Então, antes de você pegar a moldeira e o alginato para moldar, para fazer uma placa, faça uma palpação nesse paciente. Né? Busque o caminho da dor desse paciente. Né? Então, você tem condições de ver, né, aonde que aquilo está desencadeando essa dor. Né? Aqui nós temos exemplos de pontos de gatilhos referindo dor para áreas onde não são a área que a pessoa sensibiliza. Né? Aqui o primeiro exemplo à esquerda, ele tem aqui na região de trapézio um ponto que irradia
tanto para essa parte de pescoço, nuca, até a região macetérica e temporal, né? São fotos extremamente ilustrativas, mas é muito comum, né, você ter esse tipo de situação. E quando você manobra o músculo desse paciente, você vai perceber que ele refere às dores. E aí você pergunta para ele se ele conhece essa dor. E quando você aperta aquele ponto, ele fala: doutor, é essa dor que eu sinto minha vida inteira. E você sabe que se você atacar aquele ponto, você vai estar provavelmente com uma grande chance de ter um sucesso e tirar a dor desse paciente, né? Então, o importante nisso tudo é trazer para vocês o quê? Aonde que está as causas dessas dores e como que a gente pode atacar. Aqui nós temos um esternocleido que está transmitindo uma dor de cabeça frontal e uma dor de ouvido, né? Alguns casos de zumbidos, não todos, né? Os zumbidos somatosensoriais, muitas vezes eles têm origem também em ponto gatilho, né? Se bem que zumbido é um capítulo à parte, até para otorrino, que trabalha muito com isso, sabe a dificuldade que é, né? E eu não sou otorrino para entrar nesse detalhe, só apenas para colocar que tem algum tipo de zumbido que tem esse origem no ponto gatilho. Não são todos, não. Tá? E aqui nós temos um mapa, né, do nosso nervo trigêmeo, que é um nervo misto. Ele tem um ramo motor, que está relacionado com a nossa mímica, com a nossa fala, e nós temos um nervo misto, né? Ele é motor e misto, né? E esse nervo, ele chama trigêmeo só quando ele está dentro do crânio, que ele é um nervo craniano. Fora, quando ele sai da nossa caixa craniana, né, passa pelo gânglio trigeminal, antigo gânglio de Gasser, né, para os mais antigos, ele se divide em 3 nervos, né, o nervo oftálmico, o nervo mandibular e o nervo mandibular. E ele praticamente, né, o trigêmeo vai sensibilizar praticamente toda a nossa face, né? Então, assim, a origem do input, né, porque a dor vai entrar por essas terminações nervosas e vai chegar até o nosso córtex para sensibilizar, né, a nossa dor, né? Então, é muito interessante que a gente saiba por onde esses caminhos nervosos trafegam, né? Porque a gente está com um paciente com uma dor de 5 anos, esse paciente toma já medicação antidepressiva, toma um monte de remédio, toma inclusive opioide, na maioria das vezes, né? E ele não tem uma resolução de dor, né? Então a gente tem que entender esse trato nervoso para que a gente possa, né, ter mais eficiência no nosso diagnóstico. Aqui é um quadro também extremamente didático, só para mostrar, né, pontos gatilhos que irradiam dor para dente, né, que é uma situação muito comum de acontecer, né, e que o dentista que está na clínica tem que estar atento a isso, né, para poder fazer um bom trabalho, né, e saber diagnosticar corretamente seu paciente. Então, falando ainda do ponto gatilho, né, essa contração excessiva muscular, ela vai liberar mediadores químicos inflamatórios, como citocina, prostaglandina, bradicininas, substância P, que age sobre os nossos receptores, nossos receptores, né, os nossos neurônios, que vai sensibilizar, né, que vai extrapolar o limiar de dor dele e vai transmitir a dor para o nosso córtex, né? E a gente tem uma situação interessante, porque, voltando aqui, né, você tem, né, quando a gente tem a questão da substância P, principalmente, né, ela caminha para o cérebro e, ao mesmo tempo, ela caminha para a região terminal de pele, né, e você acaba sensibilizando outros neurônios, levando a situações de sensibilização periférica, né? Então, aqui uma hipótese do ponto gatilho, a hipótese aí do mecanismo de ação dele, né, onde a gente tem a liberação da acetilcolina, que vai causar uma despolarização da membrana muscular, vai ter, assim que despolarizou essa membrana muscular, vai ter uma liberação de cálcio, isso vai fazer com que a fibra muscular, o sarcômero, comprima, essa compressão desse músculo vai comprimir vaso sanguíneo também, vai comprimir nervos também, causando dor, né?
Isso vai criar uma crise de energia dentro dessas fibras, né? E você tem o quê? Uma perpetuação dessa fibra contraída, liberando mais acetilcolina e mantendo esse ciclo formado perenemente. Né? Aqui, então, fazendo dentro dessa sensibilização periférica que a gente mostrou, isso aqui é uma sensibilização periférica, né? Você, com o tempo, tem essa região sensibilizada, você vai ter, né, com o passar do tempo, essa dor vai para as regiões talâmicas, e das regiões talâmicas elas vão subir para as regiões corticais, né? Essa nodulação da dor é porque você tem aí dentro do nosso mecanismo de dor, você tem aí os 4 estágios do mecanismo de dor. Você tem a transdução, que é a martelada no dedo, aquele fator que te faz sentir a dor, né? Então, você deu a martelada no dedo, você tem a segunda fase, que é a transmissão dessa dor. Então, o neurônio vai pegar essa martelada que você deu no dedo e vai transmitir essa dor. A hora que ela passa por essa região nossa e entra dentro do nosso córtex, no segundo neurônio, nós vamos passar por uma situação que chama sensibilidade, que chama modulação. Né? Então, nessa modulação, esse input doloroso, ele vai ser absorvido e ele vai mandar essa informação para o cérebro, falando assim, dor. O cérebro vai fazer uma descarga de neurotransmissores, serotoninas, os opioides endógenos, as endorfinas todas nossas, para que a gente module a dor. E uma vez que essa modulação supre a dor, a gente não tem a dor. Uma vez que esse input é muito maior que a modulação, nós vamos ter a 4º estágio, que é a sensibilização. Né? E é muito legal. Então, a gente tem aí a liberação, a sensibilização periférica, que libera essa situação, essas condições algogênicas. Isso, com o tempo, vai causar uma sensibilização central. A gente vai ter o quê? Um defeito nessa via de modulação. Então, as substâncias que são feitas para modular a nossa dor, elas não são suficientes para modular a dor. E aí a gente entra, muitas vezes, com antidepressivos, com GABAérgicos, com anticonvulsivantes, com analgésicos, para poder suprir esse defeito da modulação. E aí que entra o nosso sistema endocannabinoide, né, que você já deve ter ouvido falar aulas sobre isso, a gente vai passar rapidamente sobre o sistema endocannabinoide, porque não é uma aula disso, mas é onde entram os nossos canabinoides fazendo, né, um papel na modulação dessa dor. Né? A gente vai ver lá mais para frente um pouquinho. Então, esse é o modelo da via opioide clássica, né? E quando você vai ter essa via de analgesia ou a via descendente de dor comprometida, você vai ter o quadro da cronificação da dor. Né? Então, voltando ainda à odontologia do sono e neurobiologia, nós temos que investigar a qualidade do sono desses pacientes com dor crônica, é um ponto. O paciente está na tua cadeira com dor crônica. Vamos ver como é que está a apneia e respiração desse paciente, esse paciente tem que ventilar. Temos que ver, se a gente tiver condições de uma polissono, ver como é que está a fase 3 não REM dele, né? Trabalhar com oxigenação para esses fluidos gloticais, desde exercício físico, manutenção de dieta, higiene de sono e tudo mais. Sistema de modulação das vias de analgesia, se você não conseguir modular normal, você vai ter que modular de outra forma. Depressão e sedentarismo. Então, você tem essa sequência nesse quadro de paciente que sofre com isso. Rapidamente, falando sobre ortodontia, né? Eu sou ortodontista, contribuindo um pouco para talvez ortodontistas que estejam vendo a aula. Né? Na ortodontia, a gente tem aí como trabalhar com respiração bucal. A gente tem muito condições de pacientes que chegam por indicação até equivocada para a gente para tratar bruxismo, dor crônica, ronco e apneia. Né? Então, a gente tem que investigar a qualidade, como a gente falou, né? Opa, repeti, desculpa. Então, a relação bucal e sono. Né? Geralmente, quando a gente tem um paciente, principalmente na idade pequena, um paciente de 5, 6 anos, você já vê que esse paciente ele tem um problema respiratório. Ele tem uma fase adenoideia, aquela face mais longa.
às vezes ele tem a boca caída, com aquela incompetência labial, a boca não fecha, a postura lingual inadequada, isso vai causar uma extrusão do processo maxilar e vai causar um giro de mandíbula, vai, às vezes, causar mordidas cruzadas e abertas, esse paciente tende a ter ronco, esse paciente tende a ressecar a mucosa gengival e ter gengivite, esse paciente tende a ter um sorriso gengival em função dessa respiração bucal. Aqui é um quadrozinho de um paciente que foi tratado, né, numa fase, um paciente respirador bucal, que a gente vê uma foto dela com um perfil totalmente convexo, côncavo, né? Desculpa, convexo, uma criança com a mandíbula pequena lá atrás, boquinha aberta, sem respirar, uma discrepância maxilomandibular importante, de quase 9 milímetros. Foi feita uma abordagem ortopédica na época e finalizamos por ortodontia convencional fixa. E a gente tem aí uma sobrecorreção, né, de tecido duro e mole na imagem, mostrando aí o que você pode. Obviamente, se você fizer a leitura dessa imagem radiográfica dela, a gente vai ter uma ventilação maior desse paciente. Esse paciente começou a estimular mais respiração nasal. Né? Falando ainda de bruxismo, né? O bruxismo, ele leva a gente, por ortodontista, às vezes erro diagnóstico, às vezes quebra de aparelho. Ele não é tão importante assim diretamente no tratamento ortodôntico, mas ele pode te atrasar, né? Obviamente que você, né, com paciente que tem um bruxismo, que tem uma dor, que tem, às vezes, um problema de articulação, um problema artrálgico, ou um problema de artrose, obviamente que você não vai fazer nenhum tipo de reabilitação nesse paciente, nem ortodôntica e nem protética, e nenhum tipo de reabilitação num paciente descompensado. Ainda falando sobre diagnóstico, a gente tem aí, para ver pacientes que respiram, que roncam, né? O exame de hemalampatia, que é um exame que você simples também de ver, onde a gente consegue ver a passagem de ar e ventilação desse paciente, para ver a possibilidade de interligar a ronco e a apneia com a ventilação desse paciente. A gente tem uma tendência de passar do tempo de cair o palato mole, e esse palato mole encontrar a língua e dificultar a passagem de ar. Nós temos aí a ortodontia antiga, que fazia muita extração, que diminui a cavidade bucal, deixa o espaço da língua diminuído, isso com o tempo a conta chega para pagar também, né? E justamente falando isso, né, a gente tem que avaliar essas vias aéreas. Se a gente perceber aqui nesse paciente, olha, a passagem de ar aqui, ela é muito pequena, né? Esse é um paciente que tem uma tendência a não ventilar bem, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que investigar isso. Como? Polissonografias, nós vamos ver a qualidade de sono dele. Uma vez visto isso, qual que é o tratamento que a gente tem que propor para ele? O tratamento padrão é o CPAP, né? Os pacientes, que é o tratamento de eleição, e nós também temos os aparelhos de protusão mandibular, né, que tende a jogar essa mandíbula para frente. Eles colocam, para quem não é dentista, eles põem o queixo para frente do paciente, justamente para liberar essa região aqui, que é onde passa o ar tranquilamente aqui não passa. Então, a hora que você joga esse osso para frente, você tem uma condição de melhorar o ronco e a ventilação desse paciente. E aqui nós temos uma imagem de uma cirurgia ortognática, onde o paciente fez um avanço de maxila e mandíbula, né, e o ganho das vias aéreas aqui é muito importante, né? Esse paciente não ventilava, então hoje a gente vê, antigamente a gente via uma cirurgia ortognática de uma outra forma, hoje a gente vê muito paciente indo para a ortognática para poder respirar melhor, respirando melhor, dormindo melhor, vivendo mais, né? Falando agora sobre sistema endocannabinoide, como eu disse, tem aulas nesse conteúdo do grupo, do módulo do curso específicas disso, a gente vai falar rapidamente para atender a nossa necessidade. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de livro como coautor, né, no Tratado de Cannabis Medicinal, no capítulo de odontologia, né, o capítulo 5, e trazendo isso aqui para vocês, né? Então, o que é o sistema endocannabinoide? Vocês já devem ter visto isso. Nós temos aí dois receptores, que é o CB1 e o CB2, que eles estão desparramados pelo corpo todo. O CB1 está mais relacionado com o sistema nervoso central e o CB2 está mais relacionado com o sistema imune, né? E eles se ligam com os nossos endocannabinoides,
que são produzidos pelo nosso próprio corpo, justamente para modular, né, aquilo que a gente falou até agora, de desmodulação. Né? Lembra que nós falamos que o cara sentiu dor e não modulou? Então, quando a gente tem essa situação, a gente vai ter a liberação dos nossos endocannabinoides e vai ter uma regulação através do nosso sistema endocannabinoide. Né? Então, a mesma teoria, uma vez havendo um ambiente homeostático, não haveria espaço para doença. Foi observado que substâncias canabinoides presentes na planta cannabis, os fitocannabinoides, têm relações análogas aos canabinoides endógenos. Mesma situação dos opioides. Né? Nós pegamos aí derivados da morfina, né? Os opioides, eles têm características análogas aos às nossas endorfinas. Né? Eles fazem uma relação análoga, eles cumprem o mesmo objetivo. Né? Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele produz vários tipos de... Mas os dois principais é a anandamida e o 2-AG. São dois reguladores que vão se ligar ao CB1 e CB2 e vão produzir essa modulação. Né? A gente tem na planta algumas substâncias, como o THC, o CBD, e tem várias outras que vocês também já viram em aulas adequadas para isso, CBN, CBG, THCV e diversos outros mais, né? Que vão produzir a mesma situação análoga à anandamida. Então, é aquela conversa, poxa, não modulou com a minha quantidade de endorfina, eu vou precisar colocar um opioide para segurar a dor desse paciente. Então, a gente tem como fazer uma suplementação, né, com esses fitocannabinoides, na procura de equilibrar, né, esse sistema endocannabinoide que foi desregulado em função do input que teve, no caso da dor que a gente estava falando. Né? E a gente ainda tem na planta uma situação muito interessante, porque às vezes, quando você não trabalha com óleo isolado, trabalha com óleos que tem os terpenos e os flavonoides, você tem aí substâncias também que vão potencializar ainda mais, né, a eficiência desse produto, uma vez que os terpenos também têm efeitos relaxantes, estimulantes, tem vários tipos de terpenos, os flavonoides são analgésicos e anti-inflamatórios importantes também. Então, você tem aí uma potencialização do efeito desses canabinoides. Né? Então, aonde que entra isso rapidamente na odontologia? Né? A gente tem a indicação dos fitocannabinoides. Hoje, a gente está vendo, né, que temos aí trabalhos que mostram que o CBG, que é um canabinoide, tem efeito antimicrobiano maior do que a clorexidina. Né? Então, já está sendo usado em cremes dentais, em colutórios, em situações pré-operatórias, né? E você tem outros aí para doenças degenerativas, e trazendo, né, para a minha área, para a área que eu vivo mais, né, que é a parte das dores orofaciais, né, e as dores orofaciais com base em bruxismo de vigília, em ansiedade, também estresse, déficit de sono, né, você tem situações muito interessantes de aplicabilidade, né, porque uma das primeiras respostas que você vê no paciente que começa a fazer a suplementação desses endocannabinoides, desses fitocannabinoides, é o relato de um bem-estar, né, a calma. Né? Então, essa condição, né, que o paciente sente já ajuda muito. Né? Eu tenho pacientes que dormiam 3, 4 horas por noite e rapidamente, numa observação de uma semana, os pacientes estão dormindo mais, estão dormindo 6 horas, 7 horas. Né? Ainda continuam com dor? Ainda continuam com dor. Ainda continua... Tudo bem, mas é uma evolução. Né? A gente tem uma dor que acontece por várias condições de defeitos neuromoduladores. Você não vai conseguir, às vezes, resolver isso. E, às vezes, você vai ter que continuar com alopatia também. Né? Mas você tem como fazer somações, tem como fazer reduções. Né? Redução das dores orofaciais crônicas persistentes, sem medicação alopática. Às vezes você consegue, ou às vezes você reduz. Né, e sem placa interoclusais. Né, assim, na minha clínica eu uso placa interoclusal em poucos casos,
mas também não é o motivo da aula. Né? E a aderência ao tratamento, ela é bem interessante, porque a pessoa, como eu disse, os fitocannabinoides traz esse bem-estar, melhora a calma, melhora o sono. Então, você tem uma aderência maior ao tratamento. Né? E dentro dessa modulação, né, falando ainda no diapasão da odontologia, né, dentro dessa modulação promovida, né, pelos fitos, né, a gente tem aí também numa área que está bastante promissora, uma área que está bastante quente na odontologia, que é a harmonização facial. Né? Não tem como você pensar em harmonização facial, em beleza, em pele bonita, se você não pensar em sono, em oxigenação, em qualidade de vida. Né? Não adianta você ter uma parede que trinca e só passa tinta na parede. Você tem que melhorar o alicerce disso tudo. Né? Então, essa modulação que os fitocannabinoides contribuem, né, para a saúde, para a homeostasia do indivíduo, né, ela entra muito legal nessa parte de harmonização. E hoje nós temos dermocosméticos, temos produto tópico, tem muita coisa para acontecer. Né? Então, ainda falando sobre essa parte, né, então a gente tem aí no sistema endocannabinoide, os fitocannabinoides sendo usados um efeito antioxidativo, você ventila melhor, mitocôndria produzindo mais oxigênio, melhora seu sono, você melhora a sua regulação hormonal, porque se você dorme melhor, você vai ter um equilíbrio hormonal melhor, né? Porque os canabinoides, o sistema endocannabinoide, ele regula o sistema nervoso central, o sistema o imunológico e o sistema neuroendócrino. Então, ele regula os nossos 3 grandes sistemas. Né? Então, a hora que você contribui para que essa máquina funcione bem, você, de uma certa forma, está promovendo a saúde dessa pessoa. Né? Você vai ter uma melhora de estresse e de ansiedade. Né? Então, todos esses fatores vão contribuir para uma ação anti-envelhecimento, obviamente melhorando a pessoa por um todo. Né? Aqui, vou passar rapidamente um artigo, né, para não estourar tanto o tempo. Né? Aqui é um consenso que foi feito por 23 profissionais entre Estados Unidos e Canadá, aonde que a gente tem nos Estados Unidos uma condição muito ruim, que é a dependência de opioides, né, principalmente por causa dos jovens. Né? Eles fizeram um trabalho, né, de quando que poderia ser feito a adesão de cannabis medicinal em pacientes que fazem uso de opioides, e qual que seria um protocolo de afunilamento, de redução desses opioides, e qual seria o score que seria considerado um sucesso. Né? Eles fizeram um estudo Delphos modificado, né? E era justamente essa a intenção deles. Quando iniciar a titulação dos canabinoides na presença de opioide, quando afunilar os opioides na presença de canabinoides e como monitorar esses pacientes para ver os resultados. Então, os resultados estão aí, né? Eles chegaram a essa conclusão de entrar com 0,5 a 3 miligramas de THC por dia, para ir aumentando aos poucos, entrar com CBD com o início controlar mais CBD e ter um pouco mais de parcimônia no THC, mas entrar com THC também. Sugerem até 30 a 40 miligramas por dia de THC e vai vendo afunilamento de opioide. Então, o cronograma de resultado que eles consideram que seria interessante, né, é você reduzir, né, de 5 a 10% a dose equivalente de morfina, que é o MED, né, a cada 1 a 4 semanas, depois que você conseguiu equilibrar a sua dose dos fitocannabinoides. Você entrou com os fitocannabinoides, pá, aí você teve um equilíbrio, o paciente está se sentindo bem. Você começa a tirar 5% a 10% dessa dose a cada 1 a 4 semanas. Você vai sentindo o paciente. Né? Quando que a gente pode considerar que houve um sucesso clínico? Né? Quando a gente teve uma redução maior ou igual a 30% na intensidade da dor, e quando a gente teve uma redução maior, igual a 25% na dose de opioide. E quando a gente tem uma dose de opioide, né, com menos de 90 miligramas dentro desse equivalente diário aí. Tá? E, obviamente, se você também tem a redução dos eventos adversos relacionados ao opioide. Então, quando você tem essas 4 situações, eles chegaram a um consenso, né, de como fazer essa redução, somando os dois,
para que se tenha o quê? Uma vez que você tem um consenso, você tem uma condição de colocar uma prática com estudo. Né? Aqui está todo o estudo que foi feito, já estou estourando o meu tempo, né? Quando o paciente deve fazer o considerar, a recomendação de quando foi feito, a prescrição, a redução que a gente falou, né? O acompanhamento depois faz uma, 2 vezes por mês até o controle da dor se estabilizar, o follow-up, e uma vez estável, você acompanha ele a cada 3 meses para rastrear o sucesso clínico. Rapidamente, um caso clínico de uma paciente de 55 anos, que tinha uma condição cardiológica de fibrilação sinoatrial congênita, com uma frequência média de 130 batimentos cardíacos por minuto, déficit de sono, ansiedade, cefaleia bilateral, cara de tensional, região de fundo de olho frontal, cervicalgia, tensional também geralmente, bruxismo em vigília, um fator, uso de bromazepam para diminuir a ansiedade e frequência cardíaca. Faz uso de órtice para futura reabilitação e aumento de dimensão vertical. Órtice é como se fosse uma placa. Então, ela começou com o uso de um full espectro, 33/1, 1.500 miligramas, né, por 30 ml. Batimento cardíaco dela, nós não tiramos as medicações nenhuma dela, tá? Mas ela teve uma frequência já com 3 gotas 2 vezes ao dia, caindo para 90 batimentos por minuto. Aqui passando, né, o começo dos sonos dela, onde a gente vai ver 8 horas de sono, 4 horas de sono, 8 horas de sono, e aonde a gente vê, né, em sono, esses risquinhos amarelos, né, a gente tem a apneia, onde a gente vê o roxo mais escuro, a gente tem o sono profundo, né, e a gente vê a qualidade de sono dela em pontos, né, 52 pontos, 63. Então, a gente fazendo aqui uma grade, foi um estudo muito rápido, curto, o paciente depois não deu continuidade, mas foi legal para a gente ter esse relato aqui. Né? Então, a gente vê aqui nos primeiros dias, apesar de 8 horas e 43 minutos, ela passou 1 hora acordada, ela teve 3 horas de sono leve e 5 horas de sono profundo. A frequência cardíaca dela se manteve aí na 73 batimentos por minuto, né? Aqui a gente tem aí a dessaturação de oxigênio também, que foi visto aí num período de 5, 6 dias, né? E a conclusão, né, que apesar de ter sido um tempo muito curto, né, ela teve as evoluções, né? Ela teve uma melhora importante na qualidade de sono, ela tem dormido e tem acordado descansada, melhora na ansiedade e até a redução do bromazepam, que ela faz uso, melhora na frequência cardíaca, melhorou a dessaturação do oxigênio no dormir, melhora a disposição física e mental, e as cefaleias e cervicalgias ainda persistem. Mas também a gente não fez nenhuma manobra de manipulação do paciente para fazer com que tivesse a desarticulação desses pontos gatilhos. Tá certo? Bom, desculpa a correria, muita informação que a gente quis trazer nesse pouco tempo que a gente tinha aqui. Né? Então, meus contatos, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu agradeço mais uma vez aí o convite da Unifesp e espero ter contribuído a todos vocês. Muito obrigado, viu? Sucesso!